Quando a lâmina erra, a mente acerta. Parece contradição, mas foi assim que um jovem samurai de rosto comum atravessou um século de lendas, vencendo não só com o aço, mas com a clareza. Imagine o silêncio antes do choque de duas espadas. Um piscar de olhos, um passo torto, uma respiração fora do ritmo, e a história termina. Miyamoto Musashi entendeu cedo que nesse intervalo microscópico não vence o mais forte, e sim o mais lúcido. Ele treinou o corpo como todos os outros. O diferencial foi treinar o olhar que enxerga antes, o ouvido que escuta dentro, a mente que corta o ruído. Você já notou como as decisões que mudam sua vida acontecem em segundos, e você só percebe depois? Se fôssemos capazes de tornar esses segundos maiores, o que escolheríamos diferente hoje? Musashi não nasceu mito. Cresceu sem mestre fixo, errando, vagando, observando duelos como quem estuda tempestades. A primeira virada não veio com uma técnica secreta, mas com um princípio. Reduzir o mundo até caber no fio da atenção. Campo limpo, mente afiada. Ele aparou os floreios, simplificou posturas, desfez coreografias bonitas que só serviam para a vaidade. Quanto menos coisas disputando sua mente, mais nítida fica a ameaça real e mais simples a resposta. Em vez de colecionar golpes, ele colecionou decisões. E toda decisão verdadeira nasce de uma pergunta certa. O que é essencial agora? Hoje o nosso campo de batalha é outro. Notificações, comparações, promessas de mais uma aba, mais um vídeo, mais um curso. A espada que nos fere é o excesso. E ainda assim, a regra é a mesma de Musashi. Antes da luta, limpar o terreno. Feche as frentes que não importam. Nomeie a única alavanca do dia. Escolha um gesto que empurra tudo para frente. Um roteiro? Comece pelo gancho. Um negócio? Comece pela proposta irresistível. Uma mudança pessoal? Comece pela rotina mínima que você consegue cumprir mesmo cansado. O segredo não é velocidade, é direção sem atrito. Quero que você experimente agora. Escolha um objetivo que anda arrastando correntes e faça duas perguntas de Musashi. Primeiro, se eu só pudesse executar uma ação hoje, qual teria o maior impacto? Segundo, o que eu posso remover, não melhorar, remover, para essa ação fluir? Escreva essas duas respostas e você já terá cortado 70% do ruído. E se este início te provocou, me ajuda a levar essa série mais longe. Deixa o like, se inscreve e comenta qual excesso você decidiu cortar. Vou ler e trazer exemplos reais nos próximos episódios. Porque no fim, a clareza é um golpe invisível. Ninguém vê quando você elimina o que pesa. Só percebe quando seus movimentos ficam inevitáveis. Que distração, se retirada agora, abriria espaço para a sua próxima vitória? O segundo segredo de Musashi parece simples demais para ser levado a sério. Limpar o campo antes de lutar. Mas campo aqui não é só chão, é cabeça. Ele descobriu que muita gente perde antes do primeiro golpe porque entra carregando decorações. Poses bonitas, movimentos complexos, ideias demais na mesma mente estreita do instante. Quando via adversários ensaiando floreios, Musashi encurtava. Quando a coreografia pedia 10 passos, ele cortava para 3. Quando a escola ditava uma sequência rígida, ele quebrava a sequência e voltava ao princípio. Ver, decidir, agir. Você percebe como, às vezes, sua vida se parece com um kata comprido demais, feito para a plateia e não para vencer? Esse minimalismo não era pobreza de recursos, era riqueza de escolha. A economia cognitiva de Musashi funcionava assim. Tudo o que não aumenta a percepção, o timing ou a precisão atrapalha. Por isso, seu estilo com duas espadas não era espetáculo, era geometria. Ele treinava a posição dos pés como quem afina um instrumento. Movia-se para reduzir ângulos mortos, não para parecer feroz. O resultado é contraintuitivo. Menos gestos produzem mais opções. Você prefere abrir 10 abas ou abrir espaço para a única janela pela qual a chance entra? Trazendo para o nosso século, pense no design de um aplicativo que você ama usar. Os melhores desaparecem e deixam você agir.
O mesmo vale para processos criativos. Grandes roteiristas falam do cartão de uma linha. Se o núcleo do episódio não cabe em uma frase, o resto é distração disfarçada de profundidade. E nos negócios, empresas que crescem mantêm uma métrica mãe. O resto vira ruído. Qual é a sua métrica mãe hoje? Se não souber responder de pronto, talvez você esteja lutando dentro de um labirinto que você mesmo construiu. Experimente o método do desbaste em 3 cortes rápidos. Primeiro corte. Nomeie o objetivo do dia em uma frase de 12 palavras ou menos. Segundo corte. Liste todas as ações possíveis e marque só 2 que empurram o objetivo de verdade. As demais vão para um bloco depois. Terceiro corte. Remova um atrito físico e um digital. Uma notificação, um atalho que te puxa para fora, um objeto na mesa que rouba a atenção. Agora, observe. Quando você reduz, o essencial cresce. Sente a clareza chegando. Quem você seria se aprendesse a começar leve todos os dias? Há algo de elegante em vencer com menos. Na caligrafia japonesa, a beleza está no espaço em branco que permite ao traço respirar. Na música, o silêncio realça o impacto da nota. No combate, o intervalo entre 2 passos define o golpe. Na sua rotina, onde está o espaço em branco que dá oxigênio ao que importa? Se você retirasse um único enfeite da sua vida hoje, qual movimento finalmente caberia? A intuição de Musashi não caiu do céu. Ela foi talhada como lâmina. Antes de ser nome famoso, ele repetiu movimentos até que o corpo pudesse decidir, antes do pensamento lento chegar. Isso não é misticismo. É reconhecimento de padrões. Assim como um calígrafo identifica o peso do pincel no primeiro toque e um arqueiro percebe o vento pela pele, Musashi aprendeu a ler microsinais. Um ombro que cede, um calcanhar que hesita, um olhar que foge por um instante. O que chamamos de pressentimento, muitas vezes é memória condensada. Milhares de horas comprimidas em 1 segundo. Você se permite treinar a ponto de decidir sem dramatizar. A psicologia chama isso de chunking. O cérebro agrupa detalhes dispersos em unidades significativas. Um novato vê 10 coisas confusas. Um mestre enxerga uma forma. É por isso que bombeiros veteranos sentem quando sair de um prédio. Pilotos desviam antes de pensar. Cirurgiões param uma mão porque algo no silêncio da sala mudou. Não é sorte. É biblioteca interna. Musashi construiu a sua colecionando experiências sob condições reais, não apenas repetindo o kata perfeito no tatame polido. Quando o chão escorregava, ele aprendia a medir o atrito. Quando a luz ofuscava, treinava o olho para sombras. Quando o oponente quebrava a convenção, ele anotava a exceção. Como traduzir isso para o seu cotidiano? Comece com decisões pequenas, sob restrição real. Um título para vídeo. Dê a si mesmo 2 minutos. Gere 10 variações. Escolha em 30 segundos. Publique a melhor em teste limitado. Um negócio. Defina um preço em 5 minutos, com base em 2 parâmetros mãe: custo e valor percebido. Valide com 3 clientes. Ajuste. Um hábito? Escolha a menor versão que atravessa dias ruins. 5 minutos de escrita, 10 de treino. E só então aumente. Intuição nasce quando o corpo encontra o mundo e volta com lições. Crie um diário de primeiro impulso informado. Registre a situação, a decisão rápida, o porquê curto e o resultado em 24, 48 horas. Revise semanalmente procurando padrões. Quando você acerta? Em que contexto erra? Que sinal ignorado se repetiu? Este inventário é o seu livro dos 5 anéis, pessoal. Introduza também um treino de sombra. Simular mentalmente cenários antes do impacto real, como atletas que ensaiam corridas de olhos fechados. 5 minutos por dia, 3 cenários, um erro antecipado por cenário. Você perceberia quantos tropeços podem ser evitados no ensaio? No fim, a intuição é uma dívida paga adiantado. Você investe atenção hoje para colher segundos amanhã. Se amanhã exigisse uma decisão que muda seu rumo em menos de 1 minuto, qual biblioteca interna você teria disponível para consultar sem abrir nenhum livro? Musashi não treinava apenas golpes. Treinava o instante que precede o golpe.
Há um milissegundo em que o corpo decide e o mundo se inclina. É aí que a presença faz diferença. Pense na caverna onde ele escreveu seus princípios. Pedra fria, luz mínima, ecos que obrigam a ouvir a si mesmo. Aquele cenário era mais do que lugar. Era um dispositivo de atenção. Em campo aberto, o ruído manda. Em um espaço desenhado, a mente comanda. Se o ambiente decide por você, quem está lutando em seu lugar? Presença não é misticismo distante, é engenharia do agora. Começa pela respiração, o volante do sistema nervoso. Experimente entrar em tarefas com um ritual de abertura. 3 ciclos de 4, 4, 8. Inspirar por 4, segurar por 4, expirar por 8. O corpo desarma a ansiedade, a visão expande, o foco estreita na medida certa. Em seguida, um gesto físico de compromisso. Fechar as abas, virar o celular ao contrário, limpar a mesa como quem varre o dojo antes do treino. Parece pequeno, mas é um pacto com o instante. Você já percebeu como o primeiro minuto define a hora inteira? Musashi ajustava luz e posição como quem desenha geometrias de vitória. Nós ajustamos ícones, notificações, sons. A cada alerta, você paga uma taxa invisível de troca de contexto. Por que aceitar um imposto mental que não aprovou? Redesenhe sua arena. Um desktop nu durante o bloco de foco, atalhos reduzidos ao essencial, 2 pastas-mãe que você abre todos os dias, trabalho profundo e capturas rápidas. O resto vai para uma zona de quarentena que só visita ao final. E para o tempo? Portas no relógio. Blocos de 45 minutos com 5 de respiro, alternando intensidade e descanso como golpes e guardas. Quando tudo na sua agenda é urgente, nada é importante. Quem define a cadência vence. A presença também se alimenta de limites claros. Antes de iniciar, declare em voz baixa o objetivo do bloco e o critério de sucesso. Escrever introdução com 300 palavras e um gancho que provoca. Ao terminar, feche com um ritual de encerramento. Registrar o que avançou, listar o próximo primeiro passo, encerrar luz e som do espaço de trabalho. Assim, a mente não carrega a tarefa para dentro da noite. Você já sentiu a diferença entre desligar e apenas escapar? Cuidado com o disfarce da produtividade. Alternar microtarefas dá sensação de controle, mas rouba profundidade. Musashi não duelava com 5 oponentes ao mesmo tempo. Ele encurtava a distância para um de cada vez. Escolha um adversário por bloco, um parágrafo num gráfico numa decisão e encare de frente. Se a ansiedade subir, volte para a respiração e para o gesto simples. Um passo, um corte, um avanço. O resto é barulho. Se você pudesse construir hoje um dojo de clareza no meio do caos, o que deixaria do lado de fora da porta? As emoções de Musashi não eram inimigas, eram forças que ele recrutava para o lado da estratégia. Medo, raiva, euforia, 3 cavalos indomados, não desapareceram só porque ele pensava positivo. Ele aprendeu a segurá-los pelas rédeas porque descobriu que o perigo real não é sentir demais, é agir no primeiro impulso errado. Em duelo, raiva alonga o golpe, euforia antecipa o movimento. Medo encolhe o passo exato que abriria caminho. Você já percebeu como uma emoção mal colocada transforma uma boa ideia em desastre? A neurociência moderna nos dá nomes para o que Musashi intuía. A amígdala dispara, o corpo arma protocolos de sobrevivência, a atenção afunila. Útil contra um tigre, péssimo para compor uma estratégia. O antídoto não é suprimir, é nomear. Isto é medo, isto é raiva, isto é excitação. Nomear muda o circuito, do reflexo para a reflexão. Parece trivial, mas é uma microalavanca que devolve a você o volante do instante. Quando você nomeia, quem volta a escolher é o estrategista e não o soldado assustado. Em que momento do seu dia você costuma perder o volante? Musashi usava o corpo como instrumento de regulação. Antes de avançar, ajustava a base, o peso, a respiração. Nós podemos fazer o mesmo com a janela de 60 segundos, 3 ciclos 4, 4, 8, para reduzir o alarme interno. Um gesto de ancoragem.
Apoiar os pés, alongar as mãos, soltar os ombros. Uma frase ponte entre emoção e objetivo. Eu posso sentir X e ainda fazer Y. Medo e ação não são exclusões, são camadas. Qual frase ponte te permitiria atravessar a tempestade sem negar a chuva? Em batalhas longas, Musashi alternava intensidade e calma. Sabia que o excesso de ímpeto denuncia padrões. Quem avança sempre no mesmo ritmo vira previsível. No trabalho, isso é o burnout travestido de heroísmo. Ritmo inteligente é golpe e guarda, foco e dispersão controlada. Use blocos de esforço seguidos de pausas que não sequestram a mente. Andar 5 minutos, água, olhar ao longe. Se a pausa é um abismo para as redes, você cai. Que tipo de pausa devolve a você a nitidez? Quando a raiva vier, e ela virá, trate-a como energia bruta, direcione, não espalhe. Em vez de descarregar em gente e tela, verta em estrutura, um plano de ação mais curto, um e-mail mais claro, um roteiro mais enxuto. Pergunte: o que esta raiva me mostra que eu preciso proteger ou corrigir? Nem toda fúria é loucura. Às vezes, é bússola sem mapa. Você consegue escutar o que a emoção aponta sem entregar a ela o comando? E cuidado com a euforia, a mais simpática das armadilhas. Ela te faz prometer o que não pode cumprir, abrir 5 frentes, inflar metas que quebram no primeiro impacto. Musashi desconfiava do fácil. Depois de uma vitória, recolhia-se. Era o antídoto para o agora vai, que arruína séries consistentes. Uma vitória merece celebração. Um sistema merece silêncio. Qual o seu ritual de aterrissagem depois de um acerto? Crie um checklist de combate emocional. Nomear, respirar, relembrar o objetivo, escolher a menor ação que protege esse objetivo agora. Repita até virar reflexo e mantenha um diário breve de falhas por emoção. Quando a pressa te fez publicar cedo demais, quando a raiva te fez responder duro, quando a euforia te fez dizer sim sem cálculo, padrões surgirão. O que você descobre sobre si quando olha com frieza as marcas que as emoções deixam no seu caminho. No fim, emoção é vento. Pode derrubar a vela ou empurrar o barco. Quem define a rota é a mão no leme. Se, nas próximas 24 horas, uma única emoção viesse com força, qual ferramenta você usaria para transformá-la em movimento e não em ruído? Musashi entendia o poder da repetição, mas recusava a repetição vazia. Rotina, para ele, não era colecionar dias iguais. Era construir uma espiral que volta ao mesmo ponto num plano mais alto. Treino, silêncio, síntese. Ele alternava o calor do confronto com o frio da reflexão, como aço temperado. Aquece, mergulha, forja. Sem o mergulho, o metal racha. Sem o fogo, o metal não muda. É por isso que as pessoas que trabalham sem parar quebram no meio e as que pensam sem agir enferrujam na margem. Você já percebeu qual estágio costuma faltar no seu ciclo? Solidão foi a oficina secreta de Musashi. Não a solidão amarga, mas a que afina a escuta, como a caverna que devolve a própria voz em eco e obriga a ajustar o tom. Nas retiradas, ele escrevia princípios, depurava erros, antecipava o imprevisível. É ali que nasce a antifragilidade. Em vez de apenas resistir ao caos, usar o caos como matéria-prima para ficar melhor. Quantas vezes você sai de um tropeço idêntico ao anterior porque não transformou o choque em regra? O diário de pós-luta de Musashi caberia na sua mesa. 3 perguntas depois de cada projeto, reunião ou publicação. O que funcionou de forma surpreendente, o que quebrou e por quê? E qual micro-regra evitaria o mesmo erro amanhã? Rotina eficaz é específica e leve. Escolha uma métrica mãe por temporada. Retenção inicial, clareza do gancho, taxa de respostas úteis. E deixe que as outras orbitam em silêncio. Instale rituais mínimos que sobrevivem a dias ruins. 5 linhas de revisão ao acordar, 10 minutos de leitura de referência antes de criar. Um checklist de 3 itens antes de publicar. Quando tudo for difícil, cumpre o mínimo e protege o sistema. Quando a maré subir, você amplia com segurança.
É curioso como a consistência no começo parece lenta demais e depois vira velocidade composta. Qual pequeno ritual manteria sua obra viva mesmo em semanas adversas? Para crescer em meio a choques, introduza ensaios de estresse voluntários. Publique versões beta para um público menor, teste títulos que desafiam sua zona de conforto, troque o cenário do trabalho por uma caverna moderna sem internet por 90 minutos. Adote o ciclo dos 3 R's. Rodar, executar em condições reais. Recolher, dados objetivos e notas subjetivas. Refazer, uma mudança concreta no processo. Repetir isso semanalmente transforma turbulência em laboratório. Você tem um espaço e um horário protegidos para experimentar, errar pequeno e aprender rápido. A síntese fecha o anel. Ao final de cada semana, escreva o Caderno do Estrategista. Uma página com a melhor decisão tomada, a pior distração e a hipótese que você testará nos próximos 7 dias. Sem adjetivos, sem drama, só direção. Musashi não idolatrava vitórias, nem dramatizava derrotas. Tratava ambas como matéria. Quando a vida se tornava ruidosa, ele recolhia as espadas, guardava a postura e deixava que a mente sedimentasse. No dia seguinte, voltava mais nítido. E você? Volta igual ou volta claro? Talvez a maior disciplina de todas seja essa: proteger o momento antes do primeiro golpe, o espaço em que a escolha nasce. Se você pudesse desenhar a sua próxima semana como um artesão forja uma lâmina, fogo de ação, água de silêncio, martelo de síntese, que sequência colocaria no fogo amanhã cedo? Que mergulho daria ao meio-dia? Que marca batizaria à noite?